58. Já teve a experiência de sentir seu coração quase explodir? O homem que respira pesadamente atrás de mim agora não é meu marido. Meu marido partiu há 2 anos. Este homem sussurrou no meu ouvido: Ana Lúcia, esperei por 40 anos. Aquelas palavras fizeram meu sangue gelar. Engoli um pedido de desculpas ao meu falecido marido e segurei a mão desse homem. Quero ouvir nosso segredo? Esta história começa há 3 dias, no dia em que fui para minha cidade natal, para o aniversário de morte do meu marido. Antes de começar a história, por favor, clique em curtir e assinar. Meu nome é Ana Lúcia. Tenho 58 anos. Eu tenho um pequeno boteco em um beco na Vila Mariana, em São Paulo. Eu vivi com meu marido, Pedro, por 30 anos, até que ele partiu primeiro há 2 anos, devido a um câncer de estômago. Não consegui ficar com ele em seus últimos momentos. Quando o hospital ligou, eu estava trabalhando e não pude atender. Durante os 2 anos seguintes, mantive o hábito de tatear o lugar ao meu lado. Na cama todas as madrugadas, mas meus dedos só encontravam um vazio frio. Numa manhã de início de julho, na entrada do meu apartamento em São Paulo, parei. Novamente. Os sapatos velhos do meu marido estavam lá, ao lado da sapateira. Sapatos de couro preto rachados, com os saltos gastos e inclinados para um lado. Por 2 anos, não consegui tirá-los dali, e todas as manhãs eu hesitava diante deles antes de me virar e ir embora. Hoje, estendi a mão e a retirei de novo. Senti que se os tirasse, a presença dele desapareceria de vez daquela casa, e não conseguia ir em frente. Peguei minha bolsa e saí pela porta, mas meu celular tocou. Mãe, desculpa não poder ir com você para o aniversário do pai. As aulas intensivas de verão do cursinho estão batendo, não consigo de jeito nenhum. Tome cuidado na viagem. Era minha filha, Sofia. Ela é minha única filha, solteira, e administra um cursinho em Campinas. A voz dela parecia arrependida, mas também havia uma certa apreensão misturada, e eu apenas disse que estava tudo bem. Sofia não gostava muito que eu fosse para minha cidade natal. Ela sempre ficava ansiosa quando eu me afastava. De São Paulo até Praia do Sol, no Espírito Santo, levava cerca de 2 horas e meia de ônibus. Durante toda a viagem pela rodovia, o céu nublado me acompanhava pela janela, e o rádio anunciava que a frente fria estava avançando para o sul. Na estrada costeira estreita que levava à vila, vi o quebra-mar. No momento em que vi aquele quebra-mar rachado e coberto de limo, uma dor lancinante atingiu meu peito. Lembrei-me dos verões em que nós 3 nos sentávamos ali pescando. Pedro, João e eu. Pedro entrou na água até a coxa para tentar pescar um peixe pequeno, escorregou e ficou todo molhado, e João, sem dizer uma palavra, tirou seu agasalho e o colocou sobre os ombros de Pedro. Eu ria, segurando a barriga, ao ver-los. O sorriso de João, enquanto olhava para mim em vez de para o Pedro, molhado, ainda estava vívido em minha mente, 40 anos depois. O tempo em que nós 3 catávamos conchas no mangue, pulávamos no mar do fim do quebra-mar todo o verão, e nos aconchegávamos em frente à lareira do restaurante de frutos do mar no porto no inverno. Ninguém poderia imaginar que, dos 3, um partiria primeiro, e outro esperaria sozinho por 40 anos. A Vila Natal era uma mistura de coisas que haviam mudado e coisas que permaneciam iguais. Além da loja que antes era um mercado e agora era uma conveniência, a largura das ruas, a altura dos muros e o ângulo dos telhados inclinados em direção ao mar estavam inalterados. Subi a colina atrás da vila, onde ficava o túmulo. Mas quando cheguei lá, algo estranho me chamou a atenção. O mato já estava limpo. Olhei ao redor do túmulo, perfeitamente arrumado sem uma única erva daninha, e inclinei a cabeça em dúvida. Sempre foi assim quando eu vinha. Pensei que o líder comunitário devia estar cuidando, e não dei muita importância, terminando minha visita. Ao descer da colina e entrar na casa vazia, outra coisa estranha havia lá. A torneira da pia da cozinha havia sido substituída por uma nova. A torneira enferrujada que não soltava água no ano passado estava agora brilhante e nova. Será que o líder comunitário também fez isso? Murmurei para mim mesma enquanto abria a torneira, e uma água fresca jorrou com força.
Desfiz minhas malas e sentei-me no banco de madeira em frente à porta. Era um banco que meu pai havia feito, pessoalmente quando estava vivo, e permanecia ali, com a superfície áspera, devido ao vento e à chuva. Sentada sozinha. O banco parecia excepcionalmente grande. Daquele lugar, com vista para o mar, olhei fixamente para o céu, e nuvens escuras se aproximavam rapidamente do oeste. Naquele momento, uma pessoa apareceu no final do beco. Ana Lúcia. Há quanto tempo? Era João, o líder comunitário de 60 anos. Ele era alguém que cresceu na mesma vila desde a infância. Seus ombros fortes, bronzeados pelo trabalho no mar, e sua pele cor de cobre chamaram minha atenção, e ele estava ereto para a idade, com passos firmes. Um pensamento me passou pela cabeça. Aquele menino que pescava conosco no quebra-mar se tornou isso. Nas mãos de João, havia um martelo e alguns pregos. Parece que ele tinha vindo consertar a cerca da casa vazia e me encontrou. Você foi ao túmulo? Ele perguntou. Sim. Estava tudo limpo. O líder comunitário fez isso? João apenas assentiu levemente em resposta, enfiou o martelo na cintura e olhou para o céu. Vai chover. Acho que a estação chuvosa está começando para valer. Ele era um homem de poucas palavras. O tipo que agia antes de falar. Era assim, desde criança. Quando Pedro falava e eu ria, João apenas sorria silenciosamente. Ao lado, pensei que ele devia ter trocado a torneira também, mas não perguntei. Se eu perguntasse, ele só assentiria novamente. Menos de uma hora depois que João foi embora, o céu desabou. Não eram gotas de chuva, mas jatos d'água. A água da chuva caía como se estivesse sendo derramada de baldes, e a estrada de terra em frente à porta rapidamente se transformou em lama. A chuva que respingava da beira do telhado molhava meus tornozelos, e a ideia de passar a noite sozinha naquela casa vazia me causou um arrepio na espinha. Foi então que, no meio da chuva, um guarda-chuva se aproximou. Era João. Ele estava em frente à porta, com o rosto molhado pela chuva, e disse brevemente: Ana Lúcia, você não pode dormir aqui esta noite. O telhado está fraco e vaza, e a drenagem não funciona. Vamos para o meu restaurante. Minhas olhos se fixaram na mão que estendia o guarda-chuva. Uma mão rústica, com nós dos dedos grossos. A mesma mão que tirou o agasalho e o deu a Pedro no quebra-mar estava agora, 40 anos depois, me estendendo um guarda-chuva. Eu entrei debaixo daquele guarda-chuva. O restaurante de João ficava no final da vila, em uma encosta com vista direta para o mar. O letreiro, Restaurante do João, estava com as letras meio descascadas, e o prédio era modesto, com um pequeno salão de 4 mesas no térreo e apenas um quarto no andar de cima. Ao dobrar o guarda-chuva e entrar, a primeira coisa que notei foi a prateleira da cozinha. Os pratos estavam arrumados, mas todos eram para uma única pessoa. Uma tigela de arroz, uma tigela de sopa, 2 potinhos de acompanhamento. Para meus olhos, que haviam preparado refeições para 2 pessoas por 30 anos, aquela cena parecia particularmente vazia. Você deve estar molhada. Vista isto, João disse, pegando uma camiseta de algodão limpa, dobrada do armário. Era uma camiseta feminina, lilás, velha, mas bem lavada, com um suave cheiro de sabão. Pensei se haveria alguém que a usasse, mas não perguntei. João também não, explicou. Depois de trocar minhas roupas molhadas no banheiro, ouvi o borbulhar de uma panela na cozinha. João estava preparando um caldo de mocotó. Sua ampla costa parecia maciça sob a luz da cozinha, e as veias de seu braço, enquanto ele mexia com a concha, eram nítidas. Pensei em como aqueles braços finos que enrolavam a linha de pesca no quebra-mar quando éramos crianças haviam engrossado tanto em 40 anos, e me peguei surpresa, virando a cabeça. Por quê? Estou olhando para o braço desse homem agora? Não pude fazer muito, mas coma um pouco. Vai te fazer bem. João colocou a panela de barro diretamente na mesa. O caldo fumegante exalava um aroma rico e encorpado de mocotó, com cebolinha picada flutuando em verde. Peguei a colher. Ao provar o caldo, estava tão quente que queimei a ponta da língua.
Mas aquele calor parecia derreter meu peito ao descer pela garganta. Mas depois de 2 ou 3 colheradas, minha mão parou. Pensei no meu marido. Pedro adorava caldo de mocotó. Mesmo durante a doença, quando não tinha apetite, ele sempre conseguia terminar uma tigela. Essa lembrança me veio à mente de repente, e eu larguei a colher, peguei-a novamente, e larguei-a mais uma vez, repetindo isso algumas vezes. João estava sentado à minha frente, observando-me em silêncio. Ele não me apressava nem perguntava se eu estava bem. Ele apenas estava ali, sentado. Aquele silêncio era estranhamente reconfortante. Depois que meu marido partiu, sempre tive que sorrir e dizer que estava bem quando as pessoas perguntavam se eu estava bem ou se era difícil, mas com esse homem, não. Precisava fingir que estava tudo bem. Depois de comer metade do caldo, João se levantou. Disse que faria a louça e que eu deveria ir descansar no andar de cima, e me precedeu pela escada estreita de madeira. O quarto no andar de cima era pequeno, com uns 6 metros quadrados, e a chuva caía como uma cortina além da janela. João pegou um cobertor do armário e o estendeu no chão. Seus movimentos, ao ajoelhar-se para arrumar as pontas do cobertor, eram desajeitados, mas cuidadosos. Ao puxar um canto do cobertor, estendi a mão para segurar o outro lado, e, naquele instante, a mão de João e a minha se tocaram sobre o cobertor. Hesitei. João também hesitou. Seria por 0,5 segundo. João retirou a mão primeiro. A palma áspera de sua mão roçou as costas da minha, e aquela sensação permaneceu estranhamente por muito tempo. Era uma mão áspera e grossa, mas tinha um calor pesado, como o fundo de uma lareira. Lembrei-me da última mão do meu marido. Aquela mão fria e sem vida na cama do hospital. Quando a enfermeira cobriu o corpo com o lençol, a primeira coisa que segurei foi a mão dele, que estava gelada. A madrugada em que segurei aquela mão que não esquentava por mais que eu a massageasse, sentada na cadeira do corredor, de repente se desenrolou diante dos meus olhos. Mas a mão desse homem agora estava tão quente. Esse pensamento girava na minha cabeça, e eu cobri as costas da minha mão com a outra. Descanse bem. Se precisar de algo, pode descer. Depois que João saiu e fechou a porta, sentei-me no cobertor por um longo tempo, apenas olhando para as costas da minha mão. Por que estou agindo assim? É só a mão de outra pessoa. Mas por que meu coração está batendo tão forte? Sinto-me culpada em relação ao meu falecido marido. Uma mulher como eu não deveria sentir essas coisas. Puxei o cobertor e me deitei. Mas o sono não vinha. A chuva batia na janela, e o baixo cantarolar de João, lavando a louça no térreo, misturava-se ao som da água e subia fracamente. E eu não conseguia distinguir a melodia, mas o zumbido, que quebrava e continuava. Entre os sons da chuva, prendia estranhamente minha atenção. Então, ouvi outro som. Era a voz de João ao telefone com alguém. Não estava claro por causa do som da água, mas uma frase me marcou: irmão, a Ana Lúcia chegou. Meus olhos se arregalaram sob o cobertor. Quem é o irmão que João está chamando? Ele tem algum parente na vila que chamaria de irmão? Não. Se fosse um irmão tão próximo a ponto de ligar às 11 da noite, eu deveria saber. Balancei a cabeça. Devo estar cansada e imaginando coisas. Ouvi errado por causa do som da chuva. Fechei os olhos, mas a palavra irmão flutuava na escuridão, e não desaparecia. Só 3 dias depois eu entenderia o que aquelas palavras significavam. Na manhã seguinte, acordei e o som da chuva estava bem mais fraco. Não havia parado completamente, mas a intensidade da noite anterior, como se baldes estivessem sendo derramados, havia diminuído, e uma fina garoa molhava as janelas. Ao me levantar do quarto no andar de cima e descer, João já estava na cozinha, preparando algo. Dizia-se que ele acordava às 4 da manhã, e abóbora e tofu já estavam cortados em fatias uniformes na tábua de corte. Dormiu bem? João perguntou sem virar a cabeça. Respondi que sim, mas era mentira. Tinha ficado de olhos abertos e fechados dezenas de vezes, e só conseguia adormecer na madrugada. Olhei em direção à entrada para procurar meus chinelos e meus olhos pararam. Havia um par de chinelos femininos,
cuidadosamente alinhados ao lado da sapateira. Eram de borracha, com estampa floral rosa, e pareciam pouco usados, o que indicava que não eram usados com frequência. Pensei se João teria uma mulher, mas não perguntei. Não era assunto meu. Mas porque uma parte do meu coração se sentia desconfortável? Depois do café da manhã, João disse: enquanto a chuva diminui, por que você não vai à pousada da Conceição? A Conceição ligou 3 vezes desde cedo, dizendo que você estava aqui. Ele me entregou um guarda-chuva. Fiquei feliz em encontrar Conceição. Mas, para ser sincera, também queria sair daquele espaço a sós com João por um tempo. Aquele momento em que nossas mãos se tocaram na noite anterior vinha à mente. Repetidamente, e só de respirar no mesmo ambiente, meu peito se sentia sufocado. A pousada da Conceição ficava no centro da vila. Assim que entrei pelo portão, Conceição se levantou da varanda e gritou: Ana Lúcia, você vem todo ano no aniversário de morte do Pedro e não me liga? Quem é você que só visita o túmulo e vai embora? Era Maria da Conceição, minha amiga de infância de 58 anos. Ela administrava a pousada na vila e tinha se casado novamente, vivendo bem. As marcas do tempo estavam em seu rosto, mas sua voz era a mesma de quando tínhamos 20 anos. Assim que me viu, abriu os braços e me abraçou, batendo nas minhas costas por um bom tempo, sem me soltar. Conceição trouxe milho cozido da cozinha e sentou-se na varanda, perguntando: o aniversário do Pedro, certo? Você foi ao túmulo? Assenti, e Conceição, descascando o milho, acrescentou casualmente: você dormiu no restaurante do João, certo? Estava tudo bem? Hesitei por um momento sobre o que responder. Dizer que estava tudo bem era complicar a noite anterior, e dizer que estava desconfortável seria uma mentira. João cuidou bem de mim. Sim, fez caldo. E arrumou o cobertor. Acho que ele é assim, já que é o líder comunitário. Com a minha resposta, Conceição riu enquanto comia o milho. Era o riso de alguém que sabia de algo e o guardava de propósito. Você acha que é só porque ele é o líder comunitário? Ou o quê? Conceição, em vez de responder, olhou para o quintal. O marido de Conceição estava consertando o suporte de uma boboreira na chuva, e os olhos de Conceição seguiram suas costas por um longo tempo. Finalmente, Conceição falou: Ana Lúcia, eu também chorei por 3 anos depois que meu primeiro marido partiu. Eu comia, mas não sentia o sabor, dormia, mas não parecia ter dormido. Mas depois que conheci o homem ali, percebi: ficar só, chorando é muito cruel para quem está vivo. A atmosfera mudou de repente. Conceição me olhou diretamente e continuou: você também precisa viver um pouco. Agora. Pedro não teria partido para você ficar chorando a vida inteira, certo? Minha garganta ficou apertada. Mas eu balancei a cabeça. Não posso, Conceição. Sinto muito pelo meu falecido marido. Minha voz falhou ao dizer aquilo. Conceição apertou minha mão com força, mas não me pressionou mais. Em vez disso, mudando de assunto, ela me entregou outro milho e disse: Ah, você conhece o João, não é? Vocês três estavam sempre juntos no quebra-mar. Pedro apenas pegou sua mão primeiro, mas João sempre esteve de olho em você desde então. A mão que estava pegando o milho parou. Olhei para o rosto de Conceição, e seus olhos não tinham brincadeira. Aquele garoto, sabe? No dia em que você se casou, ele bebeu 3 garrafas de cachaça sozinho na praia. Depois disso, ele não comeu por um mês. Ah, qual é? Impossível. Éramos só amigos da vila, não é? Nós três brincávamos juntos. Vocês três brincavam juntos, mas porque só João cuidou da sua casa vazia. Por 30 anos. Pedro foi para São Paulo e se tornou seu marido, e João ficou aqui. E se tornou o guardião da sua casa vazia. Você acha que é por isso que ele é amigo da vila? Conceição riu e mordeu o milho. Eu ri junto, deixando passar, mas meu coração afundou estranhamente. Lembrei-me dos verões em que nós três nos sentávamos no quebra-mar, balançando as pernas. Se Pedro sentava ao meu lado, João sempre sentava do lado oposto a Pedro. Ele nunca tentou ocupar o lugar ao meu lado. Na época,
Pensei que era apenas a personalidade dele, mas agora, pensando bem, será que ele estava cedendo? Limpar o mato do túmulo, trocar a torneira, correr com o guarda-chuva na chuva na noite anterior. Se tudo isso não foi feito apenas porque ele era o líder comunitário, então o que era? Tentei apagar esses pensamentos da minha mente, mas não foi fácil. No caminho da pousada da Conceição de volta ao restaurante de João, a chuva começou a engrossar novamente. As gotas de chuva eram tão fortes que minhas calças ficaram encharcadas, mesmo com o guarda-chuva. Ao subir a ladeira, o vento virou meu guarda-chuva. Instantaneamente, fiquei encharcada da cabeça aos ombros, e tentei abrir o guarda-chuva novamente, mas as varetas estavam quebradas. Acabei correndo até o restaurante, encharcada pela chuva. Ao abrir a porta e entrar, João saiu correndo da cozinha. Vendo-me pingando água, ele trouxe uma toalha. Sem dizer uma palavra, ele ia me entregar, mas ao ver a água da chuva escorrendo do meu cabelo e entrando nos meus olhos, ele mesmo pegou a toalha e limpou meu rosto. Feche os olhos. Foi uma frase curta. Ao fechar os olhos, a sensação áspera da toalha passou pela minha testa e bochechas, e senti os dedos de João por baixo da toalha. Era uma mão que se movia lenta e cuidadosamente. Da testa às têmporas. Das têmporas à linha do queixo. À medida que a toalha descia em direção ao meu pescoço, um fio de cabelo molhado estava grudado na minha bochecha, e João o pegou com o dedo e o colocou atrás da minha orelha. Naquele instante, a ponta de seu dedo roçou meu lóbulo. Minha respiração parou. Abri os olhos e o rosto de João estava a um palmo do meu, e seus olhos estavam fixos no meu rosto molhado. Seria 1 segundo? 2 segundos. João desviou o olhar primeiro e deu um passo para trás. Troque de roupa. Você vai pegar um resfriado. João se virou e entrou na cozinha, e eu fiquei parada na entrada, sentindo meu lóbulo esquentar. A mão que tinha pegado a toalha estava tremendo. Quando éramos crianças e pegávamos chuva no quebra-mar, Pedro gritava alto: corra! Rápido! E João, sem dizer uma palavra, tirava seu agasalho e o colocava sobre a minha cabeça. 40 anos depois, esse homem era o mesmo. Alguém cujas mãos agiam antes das palavras. Ao trocar de roupa e sair, o cheiro de caldo fervendo se espalhava pela cozinha. João estava preparando o caldo para o almoço novamente. A chuva está mais forte. Dizem que vai chover ainda mais à tarde. João disse, colocando a panela de barro na mesa. A cebolinha flutuava na sopa na mesma forma redonda da noite anterior. Peguei a colher, mas João disse algo primeiro. Pedro gostava. Ele parou bem. Aí, minha mão, que segurava a colher, também parou. Irmão Pedro, levantei a cabeça e olhei para João, e seu rosto estava tenso. Era claramente uma expressão de surpresa. João, você ainda mantinha contato com Pedro quando já eram adultos, tipo, a ponto de chamá-lo de irmão? Ah, é que brincávamos muito juntos quando éramos crianças, então é um hábito. Não é nada demais. João se levantou apressadamente e entrou na cozinha. Suas costas se misturaram com a voz da noite anterior, dizendo: irmão, a Ana Lúcia chegou. Hábito, por mais que tivéssemos brincado juntos quando crianças. Eu nunca tinha ouvido dizer que João e Pedro tinham mantido contato depois que eu me casei e fui para São Paulo. Mas dizer, irmão por hábito? Aquela maneira de falar era de alguém que o chamava com frequência até recentemente. Essa pessoa está escondendo algo. Essa certeza me fez ver o vapor do caldo de repente de outra forma. Na noite anterior, eu havia pensado que o caldo era uma gentileza estranha, mas a suspeita de que ele poderia ter vindo de algo relacionado ao meu marido subiu até minha garganta. Mas não pude perguntar. João não saiu da cozinha. O som da torneira ligada continuou por um bom tempo, e eu, diante do caldo esfriando, repetia o gesto de largar e pegar a colher. Naquele momento, o noticiário vinha de uma pequena TV pendurada em um canto da sala. Previsão de chuvas torrenciais. Acima de 80 mm/h na região de Praia do Sol, Espírito Santo, com as vias de acesso à vila costeira completamente interditadas. João espiou da cozinha,
Olhou para a TV e disse: Não vamos conseguir sair daqui. Por um tempo. Assim que ele disse isso, o sinal do meu celular diminuiu, uma barra por uma barra, e logo se transformou em sem serviço. Naquele momento, eu não sabia que não era o fim da conexão com o mundo, mas o início da conexão com aquele homem. Você sabe o quanto a escuridão torna as pessoas honestas? Em um espaço tão escuro que não se vê nada, a dignidade, a idade e até mesmo as defesas construídas ao longo de dias se tornam inúteis. Naquela noite, o que me encontrou foi exatamente essa escuridão. Na noite do segundo dia, a chuva ficou ainda mais forte do que durante o dia. O noticiário dizia que havia ultrapassado 100 milímetros por hora, mas o som era mais real que o número. O som da chuva batendo no telhado ressoava como tambores, e, ocasionalmente, o vento entrava pelas frestas da janela, fazendo o restaurante inteiro parecer tremer. João, na cozinha, acendeu as luzes de emergência, e estava preparando caldo. O gás estava fraco, e o fogo não era suficiente, mas João se agachou em frente ao fogareiro, ajustou a chama, e, depois de muito esforço, conseguiu preparar uma tigela de caldo. No entanto, a carne que ele serviu era visivelmente menor do que na noite anterior. Eu vi que ele colocou a maior parte da carne na minha tigela, deixando a dele com apenas o caldo. João, temos que dividir isso, porque o meu tem tanto. Está tudo bem. Quando eu era jovem, trabalhar no mar não era nada demais. João sorriu despreocupadamente e pegou uma colher de caldo. Como dona de boteco, eu havia preparado milhares de refeições para outras pessoas, mas era a primeira vez desde que meu marido partiu que alguém dividia sua porção comigo. Esse fato me atingiu como uma pontada no fundo da garganta. Estava lavando a louça depois de comer o caldo quando o mundo de repente ficou escuro. A luz da cozinha piscou uma vez e todo o restaurante mergulhou em uma escuridão total. Era um apagão. Um pequeno grito escapou dos meus lábios, e o prato em minhas mãos quase escorregou, tilintando. Fique parada. Se você se mover, pode se machucar. A voz de João ressoou baixa na escuridão. Ouvi o som de uma gaveta se abrindo, algo sendo remexido, e logo, com o som de um fósforo riscando, uma pequena chama se acendeu. João acendeu uma vela e a colocou sobre a mesa. Seu rosto foi revelado entre as chamas oscilantes. As rugas profundas ao redor da boca. A testa bronzeada pelo sol. E os lábios firmemente cerrados. No momento em que vi aquele rosto sob luz da vela, algo estranho aconteceu. Durante o dia, ele era apenas o líder comunitário, mas na luz tremeluzente, ele parecia uma pessoa completamente diferente. A sombra projetada por seus amplos ombros preenchia uma parede, e parecia que aquela sombra estava protegendo todo o espaço. Estou vendo esse homem como um homem agora. Essa percepção me atingiu de repente, e desviei o olhar da vela. João subiu para verificar o andar de cima e desceu, dizendo que o telhado estava vazando e que seria melhor ficarmos juntos no térreo esta noite. Havia um pequeno quarto de 3 metros quadrados atrás da cozinha. João disse que era onde ele costumava tirar um cochilo. Ele estendeu 2 cobertores lado a lado, e João ocupou o lado da porta, enquanto eu fiquei no lado da parede, e essa disposição, como se ele estivesse me protegendo, me apertou o peito. Enquanto estendia o cobertor, João pegou um envelope de papel de uma prateleira, murmurou, documentos antigos, e o empurrou para trás do cofre. Ele estava com uma pressa incomum. Pensei por que ele estava guardando aquilo com tanta pressa, mas não era a minha preocupação lidar com documentos alheios. Sentamo-nos um de frente para o outro, com a vela entre nós. Lá fora, a chuva caía loucamente, mas, ao redor da vela, havia uma pequena ilha de calma. Ana Lúcia, quer que eu te conte sobre o mar? João começou a falar primeiro. Ele contou sobre ir pescar tainhas em mar aberto quando era jovem. Sobre ser arrastado por uma tempestade e ficar à deriva por 3 dias. Sobre o horizonte, que ficava vermelho como uma bola de fogo ao nascer do sol no mar. Ele contou de forma calma. Sua fala era desajeitada, com algumas gaguejadas, mas a sinceridade em sua voz era palpável. Há muito tempo, eu ria alto. Não me lembrava de quando havia rido assim,
despreocupadamente, desde que comecei a trabalhar no boteco. Mas eu me sentia estranha rindo. No aniversário de morte do meu marido, passando a noite na casa de outro homem, rindo à luz de velas. A frase "sinto muito pelo meu falecido marido" passou pela minha cabeça, mas a voz calma de João continuava a empurrar aquele pensamento para o lado. Depois que a história parou por um momento, João de repente perguntou com uma voz séria: Ana Lúcia, você não sentiu medo de ficar sozinha aqui? A princípio, pensei que ele estava falando do restaurante. Mas João fez uma pausa e acrescentou: estou falando de São Paulo. Minha mão tremeu. O que ele estava perguntando não era sobre a tempestade. Percebi que ele estava perguntando sobre os 2 anos que passei sem meu marido, as noites em que tateava o lugar vazio, ao meu lado todas as madrugadas, as tardes em que engolia o choro enquanto trabalhava no boteco. Não pude responder. Senti que choraria se o fizesse. Abaixei a cabeça, e minha visão ficou embaçada, uma lágrima pendurada na ponta do queixo. Naquele momento, João, sem dizer uma palavra, levantou-se e sentou-se ao meu lado. Estávamos tão próximos que nossos ombros quase se tocavam. Perto, senti o cheiro de homem, rústico mas reconfortante, misturado com o cheiro do mar e de suor. João não abriu a boca. Ele apenas inclinou levemente o ombro em minha direção. O ângulo duro do osso de seu ombro tocou minhas têmporas. Eu deveria tê-lo afastado, mas não consegui. O som das ondas, ou o som do meu coração, uma batida indistinguível encheu meus ouvidos, e fechei os olhos. Quanto tempo se passou? A mão de João pousou sobre as minhas. Não era um aperto, mas um leve toque, mas o peso era estranhamente pesado. Ele não moveu os dedos, nem me apertou. Apenas estava lá. Era como se ele estivesse dizendo: está tudo bem com a mão. Eu também não tirei a mão. Eu sabia que deveria, mas o calor se espalhando pelas costas da minha mão. Até meu braço era algo que não sentia há tanto tempo que não conseguia interromper. Nunca imaginei que sentiria esse tipo de emoção novamente nesta idade. Quanto tempo mais se passou? Eu fui a primeira a levantar a cabeça. Desculpe. João respondeu brevemente. Não há o que desculpar. João retirou a mão com cuidado, e o ar frio preencheu o espaço. Em um silêncio constrangedor, apenas a vela tremia. Voltei para o cobertor ao lado da parede e me deitei, e João sentou-se virado de costas para a porta. Eu deveria dormir, mas não conseguia tirar os olhos das costas de João, além da vela. João olhou para o cofre por um longo tempo e murmurou em voz baixa: Irmão, isso está certo? Meu coração afundou. Era irmão de novo. Fingi dormir, mas todo o meu corpo estava atento. João não falou mais. E apenas o som da chuva preenchia o restaurante. Eu ainda não sabia quem era a pessoa que João chamava de irmão. Se soubesse, não teria conseguido dormir naquela noite. Amanhã do terceiro dia. Amanheceu, mas a expressão amanheceu era inútil, pois o céu estava cinzento. Notícias que vinham do rádio, que havia pego o sinal pela última vez na noite anterior, diziam que a estrada em frente à vila estava completamente submersa pela chuva que caíra durante a noite, e, olhando pela janela, 2 dos 3 degraus em frente ao restaurante estavam cobertos de lama. Estávamos completamente isolados. João, na cozinha, pensou por um longo tempo, abriu a lata de arroz. Restava apenas um pouco de arroz, que mal cobria o fundo, e um pedaço de pasta de feijão. A carne para o caldo havia acabado no dia anterior, e o combustível do fogareiro a gás estava quase no fim. Hoje teremos que fazer um caldo de arroz. Precisamos economizar o que temos. João disse calmamente enquanto colocava a água na panela. Não pude ficar parada, então entrei na cozinha. Era uma cozinha estreita. Se 2 pessoas ficassem lado a lado, os cotovelos se tocariam. Quando comecei a diluir a pasta de feijão ao lado de João, as costas da minha mão roçaram o braço dele. Hesitei sem querer, mas João parecia não se importar, cortando cebolas na tábua. Eu corto. Você pode se machucar, Ana Lúcia. João tirou a faca da minha mão. Não. Instante em que nossos dedos se roçaram, o calor de sua mão áspera se
Intensificou, a mesma temperatura que senti em minhas mãos na noite anterior. Dei um passo para trás e fingi mexer a pasta de feijão, mas meu coração estava na garganta. O caldo de arroz ficou pronto, e nos sentamos à mesa. O caldo de arroz, servido em uma pequena panela em vez da de barro, era humilde em comparação com o caldo de mocotó, mas João, como sempre, colocou menos da metade em sua tigela e o resto na minha. Enquanto comia o caldo, fui a primeira a falar. João, por que você nunca se casou? A colher de João parou no ar por um momento antes de descer novamente. Ele comeu uma colher de caldo, mastigou lentamente e só então respondeu: não. Havia ninguém para casar. Foi uma resposta curta, mas senti que havia algo sólido contido naquela brevidade. Larguei a colher e fui um passo além. Conceição disse que você bebeu sozinho na praia no dia em que me casei. A mão de João parou na colher. Desta vez, não desceu novamente. Levantei a cabeça e olhei para ele, e seus olhos estavam diferentes do que eu tinha visto à luz da vela. Estavam tremendo. Como algo há muito escondido, que tremia para vir à tona. João abriu a boca lentamente. Naquele momento, percebi pela primeira vez como a voz de alguém que está prestes a contar uma história nunca dita em 40 anos treme. Ana Lúcia. Foi a primeira vez. Meu nome, sem o senhora. No momento em que aquelas duas sílabas saíram da boca de João, o ar da cozinha mudou. Minhas pontas dos dedos formigaram, mesmo sem ter pegado a colher. Lembra do quebra-mar? Nós três sentávamos, balançando as pernas, e assistíamos ao pôr do sol. Pedro estava sempre falando, você estava rindo, e eu estava lá, quieto. Mas naquela época, eu não estava olhando para o mar. Toda vez que você ria, era mais deslumbrante que o mar. E eu estava apenas olhando para o seu perfil. Minha respiração ficou presa. A razão pela qual João sempre sentava no lado oposto a Pedro no quebra-mar era para ver meu perfil? Foi naquele verão. Um dia antes de eu saber que você ia se casar em São Paulo, eu tinha escrito uma carta dizendo que te amava e para não ir embora. A voz de João baixou. Seu olhar estava fixo na tigela de caldo, e as veias saltavam nas costas de sua mão que segurava a colher. No momento em que vi os lençóis do seu enxoval estendidos no quintal, eu soube. Era tarde demais. Não pude entregar a carta e me virei, indo para a praia. Mesmo depois de beber 3 garrafas de cachaça, eu não fiquei bêbado. O som das ondas era tão alto que senti que ninguém me ouviria chorar, então chorei à vontade naquela noite. Eu não conseguia respirar. Meu peito estava tão apertado que eu esqueci até de largar e pegar a colher, e fiquei ali, imóvel. Eu pensei que se você fosse feliz, seria o suficiente. Mas depois que o irmão Pedro partiu, eu me vi esperando de novo. Esperei por 40 anos. João levantou a cabeça e me encarou. Era dia, sem luz de velas, mas a umidade em seus olhos era claramente visível. Eu não conseguia dizer uma palavra. Sentia que explodiria se abrisse a boca. E finalmente, explodi. Lágrimas caíam silenciosamente na tigela de caldo. João se levantou e veio para o meu lado. Com a mão áspera, ele enxugou as lágrimas da minha bochecha. O toque de seu polegar, passando sobre minha pálpebra, era áspero, mas cuidadoso. Não chore. Eu sinto muito. E então, João inclinou a cabeça com cuidado e tocou meus lábios em minha testa. O tempo em que seus lábios ásperos tocaram minha testa não deve ter durado nem 2 segundos. Mas aqueles 2 segundos tocaram o vazio de 40 anos dentro de mim. O calor que começou na testa, se espalhou pelas pálpebras até as bochechas, e eu fui a primeira a levantar a cabeça. Os olhos de João estavam bem na minha frente. No momento em que vi aqueles olhos úmidos, minha mente ficou em branco. Eu fui a primeira a me mover. Agarrei seu rosto com as 2 mãos, e suas maçãs do rosto eram firmes, e as pequenas rugas em suas bochechas podiam ser sentidas entre meus dedos. Nossos lábios se encontraram. Lábios secos roçaram lábios secos, e nossos narizes se tocaram. Então virei a cabeça ligeiramente, em um ângulo desajeitado. Mas no momento em que a respiração se espalhou por aquele quarto, o
Desajeito desapareceu. E a mão de João envolveu minha cintura, segurando minhas costas. Ninguém havia me abraçado assim por 2 anos. João me sentou no cobertor. Quando minhas costas tocaram o cobertor, senti o peso dele sobre mim, e aquela massa não me assustou. Pelo contrário, parecia que o espaço vazio no meu corpo, que esteve vazio por 2 anos, estava finalmente sendo preenchido. Está tudo bem? João perguntou em voz baixa, e eu, em vez de responder, o puxei pela nuca. Aquele homem sabia que isso era permissão. Quando a mão de João entrou na minha roupa, sua palma envolveu minha cintura e subiu lentamente, e a cada vez que a ponta de seus dedos ásperos passava pela minha coluna, eu sentia arrepios por todo o corpo. Minha respiração ficou ofegante. Nunca imaginei que sentiria esse tipo de tremor novamente nesta idade. Quando os dedos de João tocaram mais profundamente, um pequeno som escapou dos meus lábios, e eu mesma fiquei surpresa com aquele som. João hesitou, mas eu agarrei sua mão e o guiei novamente. Entre os sons da chuva batendo no telhado, respirações ofegantes se misturavam, e toda vez que pronunciávamos os nomes um do outro, nossas vozes falhavam. Foi um tempo lento e profundo. Um corpo que viveu 58 anos sabia, sem precisar falar, onde precisava tocar, e a cada toque, algo que estava congelado dentro de mim por 2 anos começava a derreter. Muito tempo depois, eu estava deitada com a cabeça no peito de João. Seus batimentos cardíacos estavam desacelerando lentamente, e sua mão acariciava meu cabelo. À medida que o som da chuva diminuía, o cheiro do mar entrava pela janela. Lembrei-me do verão em que nós três nos sentávamos no quebra-mar, e, estranhamente, não era culpa, mas uma sensação de paz que me invadia. Nunca imaginei que sentiria esse tipo de emoção novamente nesta idade. Foi exatamente naquele momento, meu celular, que eu achava que estava morto, tocou de repente. Parecia que o sinal da torre de celular havia sido captado por um breve momento. O nome da minha filha, Sofia, estava na tela. João e eu nos separamos como se tivéssemos levado um choque, e João foi o primeiro a se virar. Com as mãos trêmulas, atendi o telefone. Mãe, por que a senhora não está respondendo? Onde a senhora está? A voz de Sofia soou cortante. Ao responder que estava no restaurante do João e que não podia sair por causa da chuva, a voz de Sofia se elevou ainda mais. João? Quem é esse homem? Mãe, é o aniversário do pai, o que a senhora está fazendo na casa de outro homem? Meu peito gelou. Meu corpo, que segundos antes estava nos braços de João, de repente pareceu se transformar em gelo. Eu ia dizer que não era nada, que o líder comunitário estava apenas ajudando uma pessoa da vila, mas Sofia me interrompeu primeiro. São apenas 2 anos. No aniversário de morte do papai, a senhora está dormindo na casa de outro homem? Com aquelas palavras, toda a força se esvaiu do meu corpo. A mão que segurava o telefone caiu. E antes que eu pudesse responder, o sinal foi cortado novamente. A tela voltou a exibir sem serviço. João estava de costas para mim, na direção da cozinha. Ele deve ter ouvido tudo o que aconteceu. O restaurante era pequeno, afinal. Depois de ficar sentada em silêncio por um longo tempo, abri a boca. João, por favor, finja que o que aconteceu não existiu. Não era apenas a mão, era para apagar os lábios, a temperatura, todo aquele momento. Vi as costas de João ficarem tensas. Ele não se virou. Eu também não consegui olhar para João. A voz de Sofia não saía dos meus ouvidos. Apenas 2 anos. Aquelas duas palavras estavam cravadas no meu peito como uma lâmina. Muito tempo depois, João, ainda de costas para mim, murmurou: está bem. Vamos fingir que não existiu. Olhei para as costas dele e cerrei os punhos. Como poderíamos fingir que não existiu? O calor desse homem já estava gravado em todo o meu corpo. Era a noite do terceiro dia. Senti que João havia decidido me afastar. Depois que eu disse para ele fingir que nada tinha acontecido, João voltou a me chamar de Senhora Ana Lúcia e mal me olhava nos olhos. O casal que tinha compartilhado até a intimidade naquela manhã, à noite, havia voltado a ser o dono do restaurante e a cliente. Enquanto
Preparava o jantar, ele fez caldo com o arroz restante, e o colocou na minha frente, mas a conversa era formal. Quando a chuva parar amanhã, pode ir com tranquilidade. O rádio disse que vai haver uma trégua amanhã à tarde. A voz de João era monótona. Era a voz de alguém que havia dobrado todas as suas emoções e as guardado em uma gaveta. Apenas assenti. A voz de Sofia ainda ecoava nos meus ouvidos. São apenas 2 anos. Aquelas palavras eram uma barreira dentro de mim, impedindo-me de dar um único passo em direção a João. O calor que senti nos braços daquele homem naquela manhã ainda estava nas minhas costas, mas esse calor pesava como um fardo de culpa. Não consegui comer nem metade do caldo e larguei a colher. João também não conseguiu esvaziar sua tigela. Ambos apenas fingimos comer e depois limpamos a mesa. Deitei-me no pequeno quarto. Mas o sono não vinha. João estava deitado de costas para a porta, e apenas o som da chuva preenchia o restaurante. Na noite anterior, adormeci apoiada em seu ombro, mas, hoje, um rio intransponível corria entre nossas costas. Cerca de 1 hora depois, precisei ir ao banheiro. Saí cuidadosamente do cobertor e tateei na escuridão em direção à cozinha, mas meu pé tropeçou na quina de uma prateleira. Perdi o equilíbrio e, ao tentar me segurar no ar, algo que estava na prateleira caiu no chão. Abaixei-me para tatear o chão. O que o que peguei foi um envelope de papel. Aquele mesmo envelope que João havia apressadamente empurrado para trás do cofre na segunda noite, dizendo que eram documentos antigos. Na escuridão, eu não conseguia ver nada, mas a textura do envelope era perceptível nas pontas dos meus dedos. O farfalhar característico do papel velho e a sensação de um toque amarelado pelo tempo. Inclinei-me para verificar se João estava dormindo. Ouvi sua respiração regular. Peguei o envelope e fui para a cozinha, tirei um fósforo da gaveta e acendi uma vela. Sob a luz tremeluzente da vela, a superfície externa do envelope foi revelada. No momento em que vi as palavras ali escritas, minhas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. Era a caligrafia do meu marido, aquela escrita torta, que eu havia visto milhares de vezes em 30 anos de vida juntos. Na parte externa do envelope, estava escrito para João. Meu coração pareceu parar. Para João, meu marido havia enviado uma carta a esse homem. Com as mãos trêmulas, abri o envelope. Dentro, havia uma única folha de carta dobrada. As letras do meu marido ondulavam a cada tremeluzir da vela. Lendo palavra por palavra, meus olhos embaçavam, e eu tinha que reler a mesma linha várias vezes. João, acho que não me resta muito tempo. O hospital disse 3 meses, mas pelo rosto do médico, parecia que ele estava sendo generoso. Parecia que eu estava ouvindo a voz do meu marido. Me atingiu o peito o pensamento de que ele, tão quieto, tinha tantas palavras a dizer na carta. Há muitas coisas pelas quais sinto muito pela Ana Lúcia, mas a maior delas é que eu não estarei ao lado dela. No final, se eu morrer, Ana Lúcia vai se culpar. Ela vai se punir por não ter estado ao meu lado nos últimos momentos, dizendo que estava ocupada com o trabalho. Minhas pernas vacilaram. Sentei-me no chão da cozinha. Meu marido sabia. Ele sabia que tipo de pessoa eu era. Ele sabia exatamente como eu desmoronaria depois que ele partisse. Você é o único que pode tirar-la dessa culpa. Eu sabia que você gostava da Ana Lúcia. No quebra-mar, quando os 3 se sentavam, você sempre estava olhando para o perfil dela. Também vi a foto da Ana Lúcia na sua carteira quando estávamos no exército. Me desculpe. E obrigado. Cuide da Ana Lúcia. A carta estava amassada. Minhas mãos tremiam tanto que não conseguia desdobrar o papel. Tapei a boca, mas o choro escapava. Meu amor, você também sabia que João estava olhando apenas para o meu perfil no quebra-mar? Você também estava observando? Durante 2 anos, enquanto eu me prendia e me punia, você já havia deixado uma carta como essa? E naquela manhã, eu estava nos braços desse homem. Antes mesmo de ler sua carta, eu já estava no calor de João. Essa verdade rasgou
Meu peito em pedaços. Não era culpa. Chorei porque os 2 anos que passei me punindo, sem saber os desejos do meu marido, foram preciosos demais para serem desperdiçados. Cortar o mato do túmulo, trocar a torneira, correr com o guarda-chuva quando chovia, preparar caldo. Tudo isso foi um pedido de Pedro e os 40 anos de João. Dois corações se sobrepunham como um só. A voz de Conceição ecoou na minha mente. Se você se sente culpada por um morto, e a pessoa viva está morrendo, isso é ainda pior. Na época, eu não dei ouvidos, mas agora, diante daquela carta, aquelas palavras me atingiram como uma adaga. Não sei quanto tempo chorei. Pela vela, que estava meio derretida, parecia ter sido por bastante tempo. Naquele momento, uma sombra parou na porta da cozinha. Era João. Ele parecia ter acordado com o meu choro. Vendo-me com a carta nas mãos, seu rosto empalideceu. O que é isso? Minha voz saiu falhada. João, não. Conseguiu abrir a boca. Ele estava encostado na moldura da porta, com os olhos baixos. A ligação, irmão, a Ana Lúcia chegou, o deslize irmão Pedro gostava disso, a desculpa de ter sido um hábito de infância. Tudo era verdade. Esse homem era amigo do meu marido, me amava há 40 anos, e meu marido o havia pedido para cuidar de mim antes de partir. Por que você não me mostrou isso por 2 anos? A voz de João estava embargada. Se eu te mostrasse, Ana Lúcia, você pensaria que eu sou alguém que veio por um pedido do irmão Pedro, que eu me aproximei por pena. Então, a limpeza do túmulo, a torneira, o caldo, tudo foi porque ele pediu? João levantou a cabeça. Seus olhos, refletidos na luz da vela, estavam vermelhos e inchados. Ele tentou abrir a boca e fechou-a algumas vezes, mas acabou virando a cabeça. Hoje eu não consigo. Falarei amanhã. Aquelas palavras, ironicamente, eram a resposta. Senti que havia muitas coisas que ele queria dizer na sua recusa. Abracei a carta ao peito e fechei os olhos. Meu amor, foi a pessoa que você enviou. Mas e se esse homem já estivesse aqui? Antes mesmo de você o enviar? Mordi os lábios, mas o choro não parava. Mas, quando esta noite passar, a chuva vai parar. Quando a chuva parar, as estradas se abrirão. Quando as estradas se abrirem, eu terei que escolher. Se posso segurar esta mão que segurei esta manhã diante do mundo. Lá fora, a chuva estava mudando. As gotas de chuva que caíam furiosamente sobre o telhado durante o dia foram desaparecendo uma a uma, e o vento se misturou aos sons da água caindo da beira do telhado. João girou a frequência do rádio, e a voz da radialista surgiu. Por trás da estática, a previsão é que o alerta de chuva forte para a região de Praia do Sol, Espírito Santo, seja suspenso na manhã de amanhã. Meu coração afundou com aquela frase. Quando a chuva parar, as estradas se abrirão, e eu terei que voltar para São Paulo. Lembrei-me dos potes de conserva, de folha de mostarda que guardei na geladeira do boteco, e dos sapatos velhos de Pedro, cuidadosamente colocados na entrada. João desligou o rádio, e foi para a cozinha, esvaziando o saco de arroz restante e colocando água na panela. Enquanto o cheiro do caldo se espalhava, ele acendeu apenas uma das 2 velas, deixando a outra em um prato. É a última noite. Precisamos economizar. Não. Consegui distinguir se ele estava falando das velas ou do tempo que nos restava. A tigela de caldo foi colocada na mesa, e desta vez, João não colocou toda a carne na minha tigela. Ele dividiu igualmente. E quando eu peguei a colher, ele também pegou a dele. Foi a primeira vez que comemos no mesmo ritmo. O ônibus deve voltar logo. João engoliu um gole de caldo e disse calmamente. Eu sabia que aquela frase era o começo da despedida, mas assenti. Preciso voltar para São Paulo, arrumar o boteco e encontrar minha filha primeiro. Sim, claro. Foi uma resposta curta, mas vi a ponta dos dedos dele tremer levemente ao largar a colher. Tentei disfarçar, pegando um gole de caldo, mas finalmente não aguentei e falei. João, eu voltarei logo. Você pode esperar, certo? Ele levantou a cabeça e me olhou com os olhos úmidos, depois estendeu a mão sobre a tigela de caldo e tocou as costas da minha mão.
Você pergunta isso a alguém que esperou por 40 anos? Uma risada escapou. Era um riso misturado com choro. E foi bom que o vapor do caldo cobrisse meus olhos. Sentamos lado a lado no banco em frente ao restaurante, olhando para o mar. Sol se abria entre as nuvens escuras, criando um brilho prateado na superfície da água, e uma gaivota voou, cruzando o raio de luz. O vento trazia o cheiro de sal, e parecia que minhas narinas, que estiveram submersas na chuva por 4 dias, finalmente reencontraram o mar. Vi Conceição se aproximando, acenando lá da ladeira, e acenei de volta com força. Ana Lúcia. Você está viva? Conceição. Ofegou, subindo até o banco, e arregalou os olhos ao nos ver sentados lado a lado. Ela tentou dizer algo, mas balançou a cabeça, embora os cantos de seus lábios estivessem curvados para cima. Tem mais caldo? Ela riu e já estava entrando no salão. Naquela tarde, peguei o ônibus de volta para São Paulo. Durante as 2 horas e meia de viagem de Praia do Sol a São Paulo, com campos e fazendas passando pela janela, eu segurava um pequeno saco plástico que João havia me dado sobre o colo. Dentro, havia um pacote de caldo de mocotó. Na parte externa do saco, estava escrito com canetinha preta: ferva quando sentir vazio no estômago. A caligrafia era torta, o que me fez rir, mas meu nariz ficou sensível, e virei a cabeça para a janela. Fui primeiro ao boteco. E agradeci à senhora que me ajudava. O que era para ser apenas um dia de folga acabou se tornando 4, mas ela me tranquilizou com um aceno de mão. Ao abrir a porta da frente, a primeira coisa que vi foram os sapatos de Pedro. Os sapatos de couro preto, que eu não havia conseguido mover por 2 anos, estavam cuidadosamente colocados no chão ao lado da sapateira. Sem mesmo largar a bolsa, agachei-me na entrada e peguei os sapatos com as 2 mãos. O couro estava duro e rígido, mas senti o formato do pé de Pedro pressionado na palmilha com a ponta dos meus dedos. Meu amor, agora vou arrumar isso. Murmurei para mim mesma na entrada vazia. Minha garganta estava apertada, mas as lágrimas não vinham. Não era choro, mas uma despedida. Limpei os sapatos com um pano limpo, coloquei-os na prateleira mais alta da sapateira e não coloquei nada no lugar vazio. No dia seguinte, encontrei Sofia. Sentamo-nos em uma pequena mesa dentro do boteco, e Sofia começou a me repreender por ter ido para a Praia do Sol sem avisar. Coloquei a carta de Pedro sobre a mesa, e os olhos de Sofia levaram menos de 3 segundos para reconhecer a caligrafia do pai. Enquanto li a carta, a expressão de Sofia mudou 3 vezes. A princípio, suas sobrancelhas se franziram, depois ela mordeu os lábios no meio da leitura, e na última linha, ela abaixou a cabeça. Seus ombros tremiam, mas ela não fez barulho. Papai escreveu que a senhora se culparia. A voz de Sofia estava embargada. Assenti, e Sofia, depois de colocar a carta sobre a mesa, cobriu o rosto com as 2 mãos. Eu também pensei assim. Pensei que era culpa da senhora não ter estado ao lado do papai. Aquelas palavras me prenderam a respiração. Mas papai sabia disso. Que a senhora faria isso. Sofia tirou as mãos do rosto, e seus olhos estavam vermelhos e inchados. No rosto da minha filha de 32 anos, vi a expressão de uma criança chorando. Estendi a mão sobre a mesa, mas Sofia se levantou da cadeira primeiro. Mãe, me dê um tempo. É difícil aceitar agora que papai tenha deixado uma carta como essa e que a senhora tenha estado com aquele homem. Sofia pegou a bolsa e foi em direção à porta. Eu queria segurar lá, mas minha boca não se abriu. Quando as costas de Sofia desapareceram pela porta de vidro, apenas o cheiro de caldo fervendo permaneceu no boteco. Milhares de refeições que eu havia preparado até então passaram diante dos meus olhos. Eu preparei as refeições de outras casas com tanto carinho, mas não consegui cuidar do coração da minha própria filha. 3 dias se passaram. Não houve contato de Sofia. Peguei e larguei o celular. Dezenas de vezes por dia, pensando se deveria ligar primeiro. Enquanto preparava as conservas de folha de mostarda na geladeira do boteco, enquanto cortava legumes, eu só pensava em Sofia. Na noite do 4º dia, quando estava prestes a fechar o boteco, Sofia entrou.
Ela segurava algo nas mãos, um pacote de pão de queijo e alguns doces que minha filha havia feito. Mãe, achei que a senhora não tinha jantado, ela disse baixinho, sentando-se à mesa. Mãe, pensei. Por 3 dias. Se o papai confiava nele, deve estar tudo bem. O julgamento do papai nunca esteve errado. Meu nariz ficou sensível. Ele faz a senhora sorrir. Esse senhor? Sim. Sofia fungou e apertou minha mão. Então, vá. Mas vamos jantar juntas com frequência. E quero provar o caldo de mocotó desse senhor. Uma risada escapou. Eu já tinha rido e chorado muito neste verão, mas desta vez, o riso era maior. Uma semana depois, peguei novamente o ônibus para a Praia do Sol. Quando cheguei, em frente à casa de João, ele estava sentado no banco, olhando para o mar. Ao ouvir meus passos, virou a cabeça, mas não disse nada. Em vez disso, deu um tapinha no banco ao lado dele, e eu me sentei. Tirei meus sapatos e os coloquei lado a lado. Meus tênis, arrumados ao lado das botas de borracha velhas de João, pareciam tão naturais como se estivessem ali há muito tempo. Fiz caldo de mocotó, João disse, olhando para o mar, e eu inclinei a cabeça em seu ombro. Vou comer bem. Da próxima vez, trarei nossa Sofia também. O ombro de João estremeceu uma vez. Ao levantar a cabeça, ele estava com os lábios firmemente cerrados, e seus olhos estavam avermelhados. Eu fingi não ver e inclinei a cabeça em seu ombro novamente. O sol da noite descia sobre o mar, e 2 gaivotas voavam lado a lado, seguindo o horizonte. O vento de julho, após a estação chuvosa, passava sobre o banco, carregado de sal. Fechei os olhos. Finalmente, pude acreditar com todo o meu corpo que aquele lugar era para onde eu voltaria. Se você gostou desta história, por favor, assista a outros vídeos. Curtir, assinar e ativar o sininho são gratuitos. Além disso, se houve alguma cena que marcou você, por favor, compartilhe nos comentários. Sua palavra pode ser um profundo eco para outras pessoas.